Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu tenho vagas lembranças aqui da PIB de Camusim, né? Como o pastor Abraão disse, sou filho do pastor Paulo Salustiano, né? E a gente veio aqui algumas vezes, só que todas as vezes que eu vim aqui na igreja, eu ainda era bem pequenininho, né? Acho que a última vez que eu vim eu era pré-adolescente, eu devia ter uns 12, 13 anos no máximo, né? A frente da igreja ainda não estava desse jeito lindo que está hoje, né? Os irmãos ainda não tinham terminado, né? Então está bem diferente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Como o pastor Abraão falou, eu e minha esposa, é Jaine, viu, pastor? É Jaine, vai dar certo, é porque o nome é difícil mesmo. Mas eu e minha esposa, nós estamos lá em Jucás. Para os irmãos que não têm noção de onde é que fica Jucás, os irmãos podem olhar aquele cartaz ali depois, ó. Aquele cartazinho que tem bem ali, do lado daquele ventilador, tem a imagem, tem a fotozinha minha e da Jaine e mostra onde a gente está. A gente está bem ali na parte de baixo do Ceará. Então a gente veio de bem longe, né? Foram cerca de mais de 600 quilômetros aí, 600 e tantos quilômetros, para a gente vir lá de Jucás até aqui. Foi uma viagem bem longa, né? Alguns diriam que uma viagem muito cansativa, mas foi bem tranquila, né? Por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu consegui dormir dentro de um ônibus. Eu dormi que nem senti a viagem passando. Então foi muito bom. E como o pastor Abraão disse também, nós estivemos, nesse tempo que estivemos aqui, durante a sexta-feira à noite e ontem no período da tarde até a noite, né, de 2 da tarde até 8 da noite, nós estivemos junto com os irmãos do curso de treinamento de líderes. Lá no CCI nós estivemos estudando sobre o panorama do Antigo Testamento. O que é isso? Qual era o sentido do nosso curso? A nossa ideia era que, através desses estudos que nós tivemos durante esse tempo, a gente conseguisse entender, nem que seja de forma ampla, até porque a gente não ia conseguir em tão pouco tempo exaurir todo o conteúdo do Antigo Testamento, mas o nosso objetivo era entender o tema principal do Antigo Testamento, entender a mensagem principal do Antigo Testamento, o que é que cada livro simboliza, o que é que cada livro queria dizer a nós, o que é que nós podemos aprender primeiramente da história do povo de Israel, da história da revelação de Deus através do povo de Israel, na vida daqueles homens e mulheres, que lições nós podemos tirar para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Essa era a nossa ideia. Então a gente passou bastante tempo estudando isso, tanto na sexta quanto no sábado, e passamos por vários e vários momentos da história. A gente falou desde o início, de Gênesis 1 até o capítulo 11 de Gênesis, que é ali uma introdução à história do povo de Israel, né? O autor de Gênesis vai introduzir primeiro, ele vai dizer como é que Deus criou os céus e a terra. Ele não vai se preocupar em explicar cientificamente tudo, mas ele vai dizer, foi assim que aconteceu. Depois que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ele deixou o ser humano no jardim do Éden. O ser humano pecou, se rebelou contra Deus. Por conta do pecado foi expulso do jardim do Éden, expulso da presença de Deus. Após ser expulso, eles receberam, já tinham recebido, mas eles começaram a obedecer aquilo que Deus tinha dito a eles, de se multiplicar, de serem fecundos, né? Deus, ele presenciou pela primeira vez o primeiro assassinato, a história de Caim e Abel. Caim assassina seu irmão, mata o seu irmão, por quê? Porque ele tinha inveja do que o irmão dele tinha, do sacrifício que o irmão dele tinha dado, que tinha sido recebido por Deus, e o dele não. Depois disso a gente vai ver o ser humano crescendo, se desenvolvendo, e aí a gente vai chegar na era dos primeiros seres humanos, né? A nossa época histórica mesmo, aqueles da Mesopotâmia. E aí a gente chega na história da Torre de Babel, na história do dilúvio. Na história do dilúvio, a maldade da humanidade chegou a um ponto tão alto, a humanidade estava tão perdida, tão corrupta, que Deus disse que estava na hora de acabar com tudo, que não dava mais certo continuar ali, né? Talvez os irmãos lembrem disso acontecendo mais algumas vezes. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Deus avisa por Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a maldade deles já tinha chegado no limite também. Deus vai dizer depois para Jonas que ele tinha que ir a Nínive, pregar contra a cidade de Nínive. Por quê?
porque a maldade dos ninivitas já tinha chegado ao limite. Se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos também. Então, da mesma forma aconteceu no dilúvio. Acontecendo isso no dilúvio, Deus separou uma família, Noé e sua família, e eles salvaram ali os animais, salvaram a humanidade, e deles vieram o resto da humanidade todinha. Eles cresceram de novo. O problema é que a humanidade se corrompeu de novo, e a gente vai chegar aí sim na Torre de Babel. O ser humano vai se ajuntar, vai querer ficar só em uma cidade, a cidade de Babel, querem construir uma torre para serem como deuses, para não serem dispersos, não cumprirem o que Deus tinha mandado para eles de povoar a terra. Deus vai lá, confunde a língua deles, confundindo a língua deles, cada um vai para o seu canto, e vários povos e várias nações são criados a partir deles. Isso é a introdução que o autor de Gênesis faz para a história de Israel. A gente, obviamente, não vai passar pela história de Israel inteira aqui agora, como recapitulação, porque é muito grande, né? Inclusive, pastor, é até que horas? Às 10? 9h30, certo, até às 9h30. Então a gente não vai conseguir passar por toda a história do povo de Israel. Mas, de forma bem rápida e bem sucinta, depois daquilo, Deus escolhe Abraão. Ele escolhe Abraão porque ele quis. Abraão não tinha nada de especial, não tinha nada de rico para mostrar a Deus, não era um homem devoto de Deus, inclusive. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era um idólatra, ele adorava outros deuses que não o Senhor. Mas Deus aparece a ele como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Abraão conhece Deus como El Shaddai, a gente cantou aqui hoje. Conhece Deus como Deus Todo-Poderoso e um Deus que tinha uma promessa para ele. Essa promessa era a promessa de que que dele viria uma grande nação. E dessa nação viria o Messias, viria uma pessoa que iria abençoar todos os povos da terra. Essa era a promessa que Deus tinha para Abraão. Abraão creu nessa promessa e foi em direção à terra prometida. E aí vocês conhecem bem a história, né? Abraão depois teve Ismael, que não era o filho da promessa, teve o Isaac, o filho da promessa. Isaac herdou a promessa do pai Abraão. Depois do Isaac, o Isaac vai ter 2 filhos, o Esaú e o Jacó. O Jacó vai enganar o irmão mais velho dele para roubar a sua primogenitura. Quando ele faz isso, o irmão promete que vai matar ele, porque ele fez aquilo com ele, porque ele roubou, né? Foi gaiato e roubou a primogenitura do irmão. O Jacó, para não morrer, fugiu. Nessa fuga dele, ele vai se encontrar também com Deus, porque Deus havia escolhido Jacó. E aí, mais uma vez, Deus mostra que ele não vai escolher necessariamente aquele que é melhor, ou aquele que é mais capacitado, ou aquele que é mais bondoso. Ele escolheu dos 2 irmãos o pior que tinha, o Jacó, aquele que enganou o próprio irmão, aquele que enganou o próprio pai, aquele que queria levar vantagem sobre todo mundo, como o próprio nome dele dizia, né? O enganador. Deus escolheu o enganador para ser aquele que iria dar continuidade à promessa que ele tinha feito para Abraão. Ele se encontra com Deus ali em Betel, e ali em Betel ele afirma Deus como seu Senhor e Salvador, como aquele a quem ele iria servir. E então ele vai até a terra de Padã Arã, no seu tio Labão, se casa, né? Tem toda aquela história dos 14 anos que eles ficam servindo o tio Labão para se casar, para se casar com a Raquel, porque, né, primeiro casou com a Lia, com a Raquel. Teve muitos filhos, a gente sabe que o Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Esses 12 filhos homens foram quem originou as 12 tribos de Israel. José é vendido pelos irmãos para o Egito. Eu estou passando bem rápido, gente, que é para a gente não perder tempo. José foi vendido pelos irmãos para o Egito. No Egito, José prospera, apesar de toda a dor que ele sofre. Deus faz com que José prospere, ele vira governador do Egito e salva a sua família. Porque quando os irmãos dele vão até ele, porque tinha acabado a comida em Canaã, quando eles vão até o Egito, que estava farto de comida, José recebe eles, perdoa eles e dizem: olha, vocês vão agora lá no meu pai e vão buscar todo mundo da casa de meu pai, vocês vão trazer todo mundo para cá, porque eu quero meu pai perto de mim e vocês também perto de mim. Eles vão e vivem no Egito desde então, até a terra de Gozém. O problema é que José morre, Jacó também morre antes dele, vão morrer todos os irmãos de José também, e as tribos que ficaram lá, a família de José que ficou lá, a família do Jacó que ficou lá, começou a ser escravizada pelos egípcios. Subiu ao poder um faraó que não conhecia José e nem a história dos hebreus.
A gente entendeu no curso por que eles escravizaram, um dos motivos pelos quais eles foram escravizados, mas o importante é que eles foram escravizados pelos egípcios. Sendo escravizados pelos egípcios, Deus levanta uma pessoa, através da ideia de Joquebede de salvar o seu filho. Ela salva o Moisés. Moisés é criado pela filha do faraó, na corte do faraó. Depois ele, sabendo que é um hebreu, quando vê um egípcio maltratando um hebreu, né, num dos trabalhos, ele acaba matando o egípcio e foge para não ser morto pelo próprio faraó. Quando ele foge, ele vai para o deserto de Midian, se encontra com Jetro, um sacerdote do Deus Altíssimo, um sacerdote de Deus, se encontra com Jetro. Quando ele se encontra com Jetro, ele casa com uma das filhas do Jetro e fica lá, perdido em Midian, tranquilo, cuidando das ovelhas do Jetro, fica lá de boa. Quando de repente Deus aparece para ele numa sarça ardente, dizendo o que para ele? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu sei o que é que eles estão passando, eu sei que os egípcios estão oprimindo o meu povo, então eu quero que você vá lá, porque eu vou descer para salvar o meu povo, mas eu vou te usar como instrumento meu para ir até o Egito e tirar o povo do Egito. Então Deus envia Moisés, Moisés faz isso, né, através daquelas pragas que nós conhecemos bem, das 10 pragas do Egito. Deus derrota o faraó, derrota os deuses egípcios e tira o seu povo de dentro do Egito. Leva eles até o deserto. O povo infiel a Deus vai passar 40 anos no deserto, porque não cria que conseguiriam conquistar a terra prometida, com exceção de 2 pessoas, o Josué e o Calebe. E esses dois, principalmente o Josué, serão os líderes do povo para entrar novamente, agora sim, na terra prometida, a terra da qual Abraão tinha tomado posse, e agora eles iriam retomar dos povos que já viviam lá. Eles entram, derrotam primeiramente Jericó, vão se estabelecendo ali e não conquistam a terra inteira, tanto no período de Josué quanto no período dos juízes. Isso faz com que eles sofram muito. Eles vão sofrer opressão de todos os povos em volta, porque no livro de Juízes eles vão fazer sempre a mesma coisa. Eles vão se afastar de Deus, vão sofrer a opressão, vão pedir, se arrepender e pedir libertação. Deus vai enviar um libertador e aí eles vão conseguir ser livres. Depois eles vão esquecer de Deus de novo. Vai ficar acontecendo isso o tempo todo, até que lá em 1 Samuel, eles vão pedir para o Samuel ungir para eles, escolher para eles um rei. Deus agora não seria mais o rei de Israel, eles queriam um rei humano. E por que isso é importante? Porque é aqui que a gente vai começar. O pessoal do slide, o slide é o 107, a partir do slide 107. Por que isso é importante? Porque a partir desse momento, é o momento que a gente vai conversar agora também, né? Na verdade, é o início da nossa conversa aqui. Nós temos, lá em 1 Samuel, Samuel dizendo uma coisa interessante. Dizendo assim, olha, Deus disse que vocês vão ter um rei. Mas por causa que vocês me rejeitaram, no caso rejeitaram Deus, né? Por causa que vocês rejeitaram Deus como Senhor de vocês, como rei verdadeiro de vocês, esse rei que vocês vão receber vai oprimir vocês. No início ele vai até ser bom. No início os reis vão ser até bons. Mas depois eles vão oprimir vocês. Os seus filhos vão trabalhar para ele. O seu gado vai ser dele também. Ele vai comandar sobre vocês e vai oprimir vocês. Já que vocês não querem que eu seja o Deus de vocês, o rei de vocês, vocês vão ver agora como é ser igual às outras nações, em que um rei oprime e castiga o seu próprio povo, onde há injustiça. E por que isso é importante? Porque é isso que vai acontecer aos montes agora, nessa era dos separatistas, certo? Que era essa? Que negócio é esse de separatistas? Os irmãos conhecem os 3 primeiros reis de Israel, não conhecem? Quem foi o primeiro? Quem sabe? Saul. Saul, o primeiro rei. Depois do Saul, Davi. E depois do Davi, Salomão. Os 3 primeiros reis de Israel. Todos eles reinaram sobre um reino que, apesar de não ser unificado, eles reinaram sobre Israel e Judá. Eles eram rei de todo mundo. O que foi que aconteceu então? Se os irmãos abrirem suas Bíblias, a partir de 1 Reis, capítulo 12,
os irmãos vão perceber a história que a gente vai começar a contar aqui agora. Pode passar o slide? É esse aí mesmo. É esse aí mesmo, não precisa passar não. Tá certo. Esse mapa que nós temos aí é um mapa da divisão do reino de Israel, certo? Salomão reinava sobre a parte azul e a parte amarela. Salomão era rei de tudo isso aí. Quando Salomão morreu, o Roboão, filho dele, subiu ao trono. Quando o Roboão subiu ao trono, o povo de Israel se ajuntou e disse assim: Roboão, a gente está muito cansado. O teu pai oprimiu muito a gente. Por que Salomão oprimiu muito deles? A gente tem ideia, às vezes, que Salomão foi um rei excelente, né? Um rei sábio, um rei que recebeu a sabedoria de Deus. Como é que pode o Salomão ter oprimido o próprio povo? No início, Salomão teve sabedoria a Deus. O problema, como o próprio Salomão diz em Provérbios, é que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão, como tinha muitas esposas estrangeiras, começou a adorar os deuses estrangeiros junto com as suas esposas. Isso fez com que aos poucos ele fosse perdendo o temor a Deus. E perdendo o temor a Deus, perdeu-se a sabedoria do Salomão. Para construir os palácios dele, para construir os templos desses outros deuses, Salomão oprimiu o povo. Ele escravizou, quase que escravizou o próprio povo, por conta disso. Então eles chegaram para o Roboão, o filho dele, e disseram assim: olha, teu pai botou impostos muito pesados. O imposto está muito alto. O trabalho está muito pesado também. Se tu afrouxar um pouquinho esse imposto que o teu pai fez, que o teu pai colocou, e se tu der para a gente um pouquinho menos de trabalho, a gente vai continuar te servindo e vamos te servir muito melhor do que jamais servimos Salomão. O Roboão disse: peraí, espere um pouquinho que eu vou ver. Ele se consultou com os conselheiros do rei. E os conselheiros disseram: Roboão, a gente diria para o teu pai, e a gente diz para ti agora, que você deve fazer isso mesmo. Abaixa os impostos, cara. Fica com a mão um pouco mais leve em cima do povo, que o povo vai te servir para sempre se tu fizer isso. E o Roboão, depois disso, foi ouvir os amigos dele, os amigos de infância dele. E a ideia dos amigos de infância dele era outra. Disseram assim: olha, esse povo aí está reclamando de barriga cheia. Se a gente fosse tu, a gente piorava. Bota mais quente neles aqui, bota mais trabalho, mais imposto. Ninguém mandou eles virem aqui de gaiatice para cima de tu, pedir que tu tirasse o imposto. Pode ser pior. Quem foi que o Roboão ouviu? Os amigos de infância. Então o Roboão chega para o povo depois e diz: a cintura do meu pai é mais fina do que o meu dedo mindinho. Se o meu pai castigou vocês com açoites, os meus açoites vão ter ponta de osso e chumbo nas pontas, que é para castigar mais ainda. O povo ouviu isso e se revoltou. Isso é assim mesmo, pô, a gente não quer mais saber da dinastia de Davi também não. A gente não tem mais parte com o filho de Jessé, não queremos mais saber de você. E aí ocorreu essa divisão aí. O pessoal que saiu, que não queria mais ser governado por Roboão, formou o reino de Israel no norte. E Roboão ficou reinando em Judá, no reino do sul. Então, a partir desse momento, sempre que eu falar Israel, eu estou falando do pessoal lá de cima. E sempre que eu falar Judá, eu estou falando do pessoal de baixo. Certo? Vão ser dois povos diferentes agora. O rei de Israel virou Jeroboão I. Né? Ele assumiu o trono depois que o Roboão foi tirado de lá. Né? Então a gente vai ter o seguinte. Eu quero que os irmãos entendam. E aqui a gente vai passar por 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então a gente não vai ler um versículo de fato. A gente vai passar por vários capítulos. Os irmãos podem ir acompanhando também, ou acompanhando aqui no slide, certo? O slide de vez em quando vai estar pequenininho, mas é assim mesmo. Volta só um slide. A gente vai ver primeiro, antes desse, as características de Israel, certo? Lembrando, Israel é o reino do norte, não é? Qual foi o problema? Quais eram as características que o reino do norte tinha? O reino do norte, Israel, ficou com o maior poderio econômico e militar. Os irmãos lembram que o reino de Israel, o azul, era maior, né? Era maior do que o reino de Judá. E por ser maior, tinha mais gente, tinha mais cidades, então tinha uma economia melhor e tinha um exército maior do que o reino do sul. Então ele ficou com maior poder econômico e militar.
já que no seu território ficavam terras mais produtivas e o maior contingente populacional. Efraim era a principal e mais rica tribo. Por isso que o texto bíblico frequentemente se refere ao reino de Israel como Efraim ou casa de José. Efraim era o filho do José. Foi um dos filhos de José, tanto Efraim quanto Manassés. E a tribo do Efraim era a tribo mais poderosa do reino do norte, do reino de Israel. Então, geralmente, no texto, de vez em quando vai dizer, o pessoal da tribo de Efraim fez tal coisa. Está querendo se referir a todo o reino do norte, certo? Quais são as duas principais características aí? Aquilo que Samuel tinha dito. Samuel disse, os reis de vocês, o rei que Deus vai dar para vocês, os reis que vocês terão, vão conduzir vocês para a pior época da história de vocês. Eles vão escravizar vocês, eles vão ser muito ruins para com vocês, e por causa deles vocês vão ser conduzidos à perdição. Foi exatamente o que aconteceu aí. Aqueles dois pontinhos de baixo. Instabilidade política e principalmente infidelidade a Deus. A gente vai perceber, quando a gente for entrar agora em todos os reis de Israel, que os reis do norte, todos eles foram infiéis a Deus. Nenhum deles foi bom, como alguns poucos reis de Judá. Os reis do norte sempre foram infiéis a Deus. Lembre-se disso, a gente vai passar bastante por muita história agora, talvez fique um pouco maçante, mas é necessário. E aí no final a gente vai tirar uma lição muito importante disso. Os reis do norte foram infiéis para com Deus. Como? É o próximo slide que vai ter aí. A gente vai passar agora, bem rápido, sobre as dinastias. Pode passar, irmão. A gente vai passar agora bem rápido sobre as dinastias, certo? Quais foram os reis do norte? A gente vai ver os reis de Israel primeiro no século 9, certo? Para os irmãos que ainda não entendem, talvez não entendam de data, é assim, toda vez que for antes de Cristo, quanto menor o número, é mais perto de Cristo, mais perto da época de Cristo. Quanto maior o número, mais longe. Então, 900 antes de Cristo significa que é 900 anos antes de Cristo nascer. Hoje, nós estamos em 2024 anos depois de Cristo ter nascido. Entende? Então, à medida que vai baixando, a gente vai se aproximando. É um tempo mais recente. Então, no século 9, o primeiro rei de Israel foi Jeroboão. Ele era superintendente das obras de Salomão e primeiro rei de Israel. Criou o culto sincrético para impedir as peregrinações do povo de Israel a Jerusalém. É o que tem em 1 Reis 12, a partir do versículo 25. O que foi que o Jeroboão pensou? Ele pensou assim, o reino está dividido agora. Eu sou rei do norte. Qual é o problema disso? Onde é que ficava o templo de Deus? Jerusalém, no sul, onde o Roboão era rei. O que foi que ele pensou? Se eu deixar o povo de Israel ir para Jerusalém para adorar a Deus, vai ter uma hora que eles vão se cansar de mim e vão querer que o Roboão seja rei de novo. Eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Qual foi a brilhante ideia do Roboão, então? Ele adorou a Deus lá em Samaria? Não. A ideia brilhante dele foi construir 2 altares idólatras. Um em Betel e o outro em Dan. Na cidade de Betel e na cidade de Dan. E ele colocou, sabe o que lá? Um bezerro de ouro em cada um dos altares. Aquele bezerro de ouro que Moisés tinha ficado irritado porque os israelitas fizeram quando eles subiram para o Monte Sinai. Jeroboão vai e faz a mesma coisa. E sabe o que é o pior? Ele coloca esses altares, bota esses ídolos lá e diz assim, olha pessoal, esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Adorem o bezerro de ouro aí de novo. Não precisa mais ir para Jerusalém, vocês podem adorar aqui com a gente, é tranquilo. Jeroboão fez a pior coisa que ele podia ter feito. E a partir daí, nenhum rei de Israel mais se voltou para Deus de novo. Daí para cima, daí para frente é só para baixo. Daí para frente é só para trás, basicamente. Depois do Jeroboão veio o Nadab. Nadab foi o segundo rei de Israel. Ele reinou apenas 2 aninhos e foi assassinado. Aqui vai começar a grande novela dos reis de Israel, certo? Pessoal que assiste novela, isso aqui é uma novela e tanto. Pessoal que assiste série aí, Game of Thrones, essas coisas, isso aqui é puro, viu? É novela grande, ó. O cara reinou 2 anos só, já foi assassinado.
O Baza assassinou o Nadab, né? O terceiro rei ali foi quem assassinou o Nadab, e assassinou todos os descendentes do Jeroboão, para não ter perigo de ninguém tomar o reinado dele. Depois que o Baza morreu, o Elá, filho de Baza, reinou e foi assassinado também. Assassinado por quem? Pelo quinto, pelo Zinri. O Zinri matou toda a descendência do Baza também, em uma semana. Só que aí outro cara veio para tomar o lugar dele, atacou ele, outro general atacou ele, e ele, para não morrer pelo general, se suicidou tacando fogo no próprio palácio. Esses foram os primeiros 5 reis. Já dá para ver que vai ser uma história tranquila essa dos reis de Israel, né? Só no início aqui já teve 2 descendências massacradas e um rei que se suicidou se queimando no próprio castelo. Consequência de quê? Infidelidade para com Deus. A infidelidade para com Deus causava instabilidade política. O próximo slide vai ter o Onri, certo? Próximo slide vai ter o Onri. O Onri foi o cara que atacou o Zinri, o quinto. O cara que se queimou, né? O Zinri atacou ele, o Zinri não quis morrer para ele, se queimou. Mas o Onri, ele foi um dos principais reis de Israel. Apesar de ter começado mal, digamos assim, e continuar sendo terrível na questão religiosa, continuar longe de Deus, o Onri, de certa forma, foi muito bom para o Reino do Norte. Por quê? Porque ele foi um dos principais reis de Israel. Ele construiu a capital Samaria. O reino de Israel não tinha capital, ele construiu a capital Samaria. Ele fez muitas alianças internacionais, principalmente com a Fenícia. E ele originou um tempo de grande prosperidade no Reino do Norte. O Reino do Norte estava ficando muito rico, muito próspero. Depois que o Onri morreu, vai vir um rei que vocês conhecem bem. Talvez vocês lembrem muito bem do nome dele, que é o filho do Onri, o famoso Acabe. Acabe, filho de Onri, virou o rei no lugar dele, depois que ele morreu, e se casou com Jezabel, de Sidom, né? Com a influência dela, aí sim, o Acabe acabou com qualquer tipo de culto a Deus que existia. Por quê? Porque ele trouxe o culto a Baal e atacou os profetas de Deus. Inclusive foi nesse tempo que se levantou os famosos profetas Elias e Eliseu. O Acabe nós conhecemos como o pior rei que já existiu na história dos reis. O Acabe foi terrível. Talvez para se comparar ao Acabe só o Manassés, que a gente vai já falar dele depois lá em Judá. Mas o Acabe foi terrível. Era alguém que era muito influenciado pela esposa, que adorava a Baal, adorava a Será, né, pela Jezabel. O nome da Jezabel é tão conhecido que quando a gente vai dizer que alguém é ruim, é filho de Jezabel. Ou então é a Jezabel reencarnada de novo, né? Ficou mais conhecido que ele, inclusive, né? Pra vocês terem uma noção. Então Acabe foi isso. Foi um momento em que eles massacraram muitos profetas de Deus. Nessa época surgiu então o maior dos profetas, depois de João Batista, segundo Jesus, né? O maior dos profetas foi o Elias, mais famoso, que derrotou os profetas de Baal e de Aserá em uma tarde só lá no Monte Carmelo, né? Depois veio o Eliseu, continuou a história do Elias, continuou fazendo o que o Elias fazia, pregando contra aquele povo. Por quê? Uma coisa importante, que inclusive nos livros de Reis a gente vê, em 1 Reis, mesmo que Acabe e Jezabel tenham massacrado aqueles que adoravam a Deus, Deus ainda conservava em Israel algumas pessoas fiéis a ele. Como ele fala para o Elias quando ele está fugindo da Jezabel, né? Ainda tem pessoas aí, ainda tem irmãos seus que não se dobraram a Baal, que os seus joelhos não se dobraram diante dele, que as suas bocas não o beijaram. Ainda tem pessoas aí. Fique firme, porque essas pessoas ainda estão no meio de Israel. Nós temos depois do Acabe, então, o Acasias. Pode passar o slide. Nós temos o Acasias, depois do Acabe. Filho de Acabe, e ele manteve o culto a Baal, né? O baalismo continuou jorrando ali no meio do povo de Israel. Depois do Acasias, veio o Jorão. Jorão era irmão do Acasias, certo? Só que o Jorão teve uma peculiaridade. Ele não viveu muito tempo. Ele foi assassinado por um homem chamado Jeú, homem ungido por Deus para exterminar a casa de Acabe. Acabe tinha sido tão ruim para o povo de Israel que o Elias tinha feito uma profecia para ele. Ele disse que a casa do Acabe seria exterminada, que a casa do Acabe todo mundo ia morrer,
descendência do Acabe ia acabar. E Deus levantou depois esse Jeú, que é o próximo rei. Foi o fundador da mais duradoura dinastia de Israel. Massacrou a casa de Acabe e o culto a Baal, mas manteve o culto sincrético, certo? Vou já explicar isso. A história de Jeú é o quê? Eliseu foi chamado por Deus para ungir o Jeú como o próximo rei de Israel. Qual era a missão do Jeú? Essa aí. Você vai matar todo mundo da casa de Acabe. Jeú matou a Jezabel, indiretamente, né? Ela foi empurrada pelo pessoal, a mando dele. Matou Jezabel, matou o Jorão, matou todo mundo da descendência de Acabe. E ele tinha outra missão, destruir os profetas e o culto a Baal. Então ele foi e matou todos os sacerdotes de Baal que ainda restavam, destruiu todas as estátuas de Baal, ele fez a limpa no reino. A diferença é que o Jeú, ele não continuou fiel a Deus. Essa palavra aí, sincrético, toda vez que vocês verem essa palavra, sincretismo, o que é sincretismo? É você adorar um Deus, mas através de várias religiões, certo? É o que a gente chama também de monolatria. Idolatria é o quê? Eu adorar os ídolos, né? Idolatria. Monolatria é diferente. Mono é de um. Latria, adoração. Monolatria significa que eu reconheço, na minha cabeça existem vários deuses, mas eu escolhi só um para eu adorar. Isso é monolatria. Então era isso que o Jeú fazia. Pode até ser que ele dissesse, não, Deus é o meu Deus principal. Deus de Abraão e Isaac é Deus principal aqui em Israel. Mas ele não proibiu os cultos aos outros deuses, exceto o de Baal. O de Baal ele destruiu. Ele estava com sangue nos olhos com Baal mesmo. Então teve Jeú. Depois do Jeú veio Jeoacás, que teve um reino administrado com dificuldade. Depois do Jeoacás, o Jeoás, ele estabilizou o reino e o governo e a administração e teve uma grande e importante vitória contra Judá. Vocês lembram, né? Judá estava lá embaixo. Eles de vez em quando lutavam um contra os outros. Então o Jeoás teve uma importante vitória contra um rei de Judá, que a gente vai falar já já, né? Foi inclusive um momento em que Judá virou vassalo de Israel. Serviu Israel, pagava tributo a Israel, né? Os dois reinos que eram antes irmãos, agora inimigos também, certo? Essa é a primeira parte dos reis de Israel. Vocês estão vendo que aí a gente só tem infidelidade para com Deus e um monte de gente morrendo. Um rei morre para vir um outro, o rei morre, mata outro, e mata, e morre. É isso, os reis de Israel no início foram isso. E até o final também. A gente vai mudar então para outro reino. Ainda no século IX, nos anos 900, a gente vai mudar para os reis de Judá. Pode passar os slides. Lembra, né, que tem dois reinos. O reino do norte é esse que a gente viu agora. E a gente vai ver o reino do sul. Os reis de Judá no século IX. Lembra do Roboão? Filho de Salomão? Foi o primeiro rei de Judá, do reino do sul. Roboão foi filho de Salomão com a princesa amonita. Foi responsável pela divisão do reino, dada sua intransigência, e caiu na idolatria. O mesmo problema do pai dele, mesmo problema do Salomão. Roboão também não serviu a Deus como deveria. Depois que o Roboão havia morrido, o Abias, filho dele, entrou em guerra contra os israelitas. Entrou em guerra com os irmãos dele, né? O povo irmão dele. Mas acabou sendo derrotado por Israel, né? A gente vai ter então o Asa, filho de Abias, que foi a Deus promovendo foi fiel a Deus promovendo uma grande reforma religiosa. A gente vai perceber aqui no reino de Judá que é assim, começou com o Roboão sendo idólatra, o primeiro, depois veio Abias, que ainda seguia os passos do Roboão, e depois veio o Asa. Aí são todos parentes, certo? Em Judá tem uma peculiaridade, vocês perceberam que lá em Israel mudava de família real toda hora, né? Uma hora era a família do Zinri, outra hora foi a família do Acabe, agora era a dinastia do Jeú. Lá não tinha descendência não. Aqui em Judá vai ser diferente. Eles não sofreram nenhuma vez um golpe de estado de outra família, só uma vezinha. Uma vezinha eles sofreram um golpe de estado, mas foi bem rápido e depois a dinastia de Davi voltou. Por quê? Por causa da promessa de Deus.
Deus tinha prometido para Davi, sua família, a sua descendência vai continuar reinando em Jerusalém. Fique tranquilo. Então, Deus cumpriu essa promessa em Judá. De vez em quando a gente vai encontrar reis como o Asa aqui. O Asa, ele foi fiel a Deus. Apesar do avô dele não ter sido e do pai dele não ter sido, o Asa foi. Ele promoveu reformas religiosas. Que reformas eram essas? Geralmente era destruir os altares dos outros ídolos e chamar o povo de novo a adorar a Deus. Então o Asa foi fiel a Deus. Então o Asa foi um bom rei. Aqui já não é como Israel. Israel era só infidelidade, não eram mais serventes de Deus, não serviam mais a Deus. Agora Judá sim. De vez em quando aparecia um rei bom. Então depois do Asa, próximo slide, vai vir o filho dele. Depois do Asa, vai vir o Josafá. Josafá foi um dos melhores reis que Judá teve. Foi um grande administrador, construidor de fortalezas e armazéns. Manteve as reformas religiosas do pai, do Asa, mas cometeu um grande erro. Qual foi o erro do Josafá? Se aliou com o Acabe. Olha a pessoa com quem o Josafá vai se aliar. Só com o pior rei que já existiu na história de Israel. Como é que ele se aliou com o Josafá? Ele casou o filho dele, o Jorão, com a Atália, uma das filhas do Acabe, certo? Então ele casou o Jorão com a Atália. Casaram os filhos, era assim que a gente fazia aliança antigamente, era casamento. Não era contrato assinado, não, casamento. Você vai casar, meu filho casa contigo, a gente é parceiro agora. Basicamente isso, né? Com a tua filha e tudo mais. Então era isso. Esse foi o problema dele. Por quê? Porque quando ele fez isso, ele juntou a descendência dele com a de Acabe. Qual era o problema disso? Vocês lembram de um reizinho lá em Israel, que começava com um J, que tinha um objetivo só. Qual era o objetivo? Destruir a família do Acabe. Vocês lembram do Jeú? Esse foi o problema. Quando o Jeú veio para acabar, ele matou tanto o Acasias, o filho do próprio Jorão, e acabou dando brecha para esse golpe de estado que teve em Judá. A gente vai chegar lá. Ó. Depois do Josafá teve o Jorão, foi filho de Josafá e se casou com Atália. Qual é o problema disso? No Reino do Norte, o Acabe tinha sido influenciado pela Jezabel, a esposa, para trazer o culto a Baal em Israel, não era? Aconteceu a mesma coisa em Judá. O Jorão se casou com a Atália, filha do Acabe, e por causa da Atália, trouxe o baalismo, o culto a Baal, a Judá. Da mesma coisa. E não só isso, o Jorão, ele foi tão influenciado por ela, que ela deu uma ideia para ele. O Jorão matou todos os irmãos dele, porque ele não queria que ninguém tomasse o trono dele. Para não ter perigo de nenhum irmão meu querer tomar o meu lugar, eu vou matar todo mundo. Vou matar todos eles e só fica eu de descendente. E tá tranquilo. Essa era a mente brilhante, a brilhante ideia do Jorão. Deve ser. Pegou aqui, a Atália tinha a mesma cabeça da mãe, né? O problema era complicado. Qual foi o problema de Jorão? É que ele morreu. Ele morreu de uma doença intestinal terrível. Na verdade, a Bíblia diz que a doença dele é como se as tripas dele se derramassem para fora. De tão pesada que foi a doença intestinal que ele teve. Então ele morreu, né? Infelizmente pagou um preço bem alto pelo pecado dele de matar os irmãos. E aí vem o Acasias. O Acasias é filho do Jorão e da Atália. Ele deu continuidade ao balaísmo em Judá. Qual é o problema? Ele foi morto por quem? Pelo Jeú. Ele estava lá em Israel quando o Jeú chegou para matar a família do Acabe. Ele deu azar de estar lá. Quando ele estava lá, era da família do Acabe, já era. Jeú pegou ele também e também assassinou o Acasias, né? Acabando com a dinastia do Acabe. Como não tinha mais ninguém que era filho do Acasias com a Atália, porque Jeú tinha matado todo mundo, filho do Acasias com a Atália não, filho do Jorão com a Atália, porque Deus tinha matado todo mundo, Jeú tinha matado todo mundo e tinha matado o Acasias também. O que é que aconteceu então? Só sobrou da família real, quem lá em Judá? A Atália. A Atália, a rainha, tinha ficado, não tinha morrido. O que foi que ela fez? Vou tomar o trono para mim. Matou quase todo mundo da família, da descendência de Davi, que ela viu pela frente. Só escapou uma pessoa,
o Joás. Isso já é o próximo slide, viu, irmã? Eu esqueci de avisar. Já é o próximo slide. A Atalha está ali no 7º. Só sobreviveu o Joás. Por que ele sobreviveu? Porque ele foi criado escondido pelo sacerdote Joiada. Né? Foi criado escondido pelo sacerdote Joiada. Quando o Joás tinha 7 anos de idade, o Joiada mandou matar a Atalha e colocou o menino no trono. O sacerdote atuou como regente, promovendo reforma religiosa. É claro que uma criança de 7 anos não podia governar o reino. Então, o Joiada disse assim, olha, está aqui o descendente de Davi, ele é o rei, enquanto ele não ficar velho, eu vou ajudando ele. O Joiada era o regente enquanto ele não crescia. O problema foi que o Joiada morreu. E depois da morte do Joiada, o Joás também apostatou da fé, se afastou de Deus e também acabou assassinado. Aqui vai acontecer várias vezes isso aqui. Né? Então vem Amazias. Amazias foi o filho de Joás, matou as pessoas que tinham matado o pai, mas foi assassinado também. É basicamente isso, história de reis lá em Israel. Israel, exatamente. E por isso Amazias vai vingar o pai e depois vai ser assassinado também. Né? Passando bem rápido, meus irmãos, isso é o século 9, certo? A gente vai entrar agora no século 8, 7, mais perto ali de um período. E no próximo slide a gente vai ver um reino que está começando a crescer. Um reinozinho que vai causar um problema para Israel. Quem é esse reino? Os assírios. Eu não sei se dá para distinguir o verde escuro do verde claro. Mas na época que a gente está conversando aqui, os assírios são só no verde escuro ainda. Eles vão chegar e dominar tudo depois. Com exceção do amarelinho lá no meio que é Judá. Não sei se dá para ver também. Tem um amarelinho lá que eles não vão conseguir conquistar. Mas estão aí, certo? Isso já no século 8. Então, no século 8, pode passar o slide. No século 8 a gente volta para onde? Volta para Israel. Eu sei que a gente está falando muito de reis, é muita informação, mas é porque a gente tem que passar bem rápido. A gente volta para Israel. Século 6, século 8 agora. Vem o Jeroboão II, o mais importante rei de Israel, de grande prosperidade. Com o temporário declínio da Assíria, conseguiu expandir o seu reino. A riqueza trouxe junto uma intensa injustiça social, fazendo com que se levantassem os profetas Amós e Oséias. Então o Amós e o Oséias, que estão lá nos profetas menores, surgiram nesse período aqui, profetizaram nesse período aqui do Jeroboão II. Por quê? Porque era um período de muita injustiça social. O rico ficando mais rico, às custas do pobre ficando mais pobre. Por quê? Porque o reino estava ficando mais rico. O Jeroboão tinha, como diz aqui o resumo, o Jeroboão aproveitou um momento em que a Assíria não estava tão grande assim para aumentar o reino dele. Depois a Assíria veio e devastou tudo, mas ele aproveitou esse momentozinho e Israel deu essa crescida. Né? Nós temos então nesse período 3 profetas. Nós vimos 2 deles aí, mas tem mais um nesse período. É o próximo slide. Temos 3 profetas em Israel aí. Primeiro deles, o famoso Jonas. Jonas levantado por Deus para pregar em Nínive, capital da Síria. Então olha aí, por que o Jonas não queria pregar lá em Nínive? Era só porque ele não gostava, não ia com a cara dos ninivitas? Não, era porque Nínive era a capital da Assíria, o povo que era inimigo de Israel, o povo que iria depois destruir Israel. É por isso que ele não queria pregar, não queria que ele se arrependesse. Né? E aí a gente tem o Amós, que era um camponês de Judá, que pregou contra as injustiças sociais de Israel, e o Oséias, que vai denunciar o adultério do povo contra Deus. A pregação de Oséias para o povo era: vocês rejeitaram a Deus, vocês que eram casados com Deus, rejeitaram a Deus, trocaram ele e foram para os amantes, foram adorar Baal, foram adorar Aserá. Para isso tem aquelas histórias lá do Oséias se casando com a prostituta e tudo mais. Né? E aí a gente vai entrar então no século 8, nos últimos reis de Israel. É o próximo slide, é o primeiro slide dos últimos reis, depois tem mais um. Né? Zacarias, que não deu nem para o cheiro no trono. Zacarias subiu ao trono, reinou 6 meses e morreu, foi assassinado também. Então, esse aí não deu nem para o cheiro. Depois do Zacarias veio um Salum, que
assassinou o Zacarias e também não deu nem puxeiro, porque durou só um mês no trono. Então, matou o cara para tomar o poder, também foi morto. Vem o Manaém, depois do Salum, e o Manaém é interessante porque ele se torna tributário da Assíria. O que significa isso? A Assíria não invadiu Israel ainda, mas eles eram vassalos, eles pagavam tributo para a Assíria. Ele diz assim, ó, ao invés de vocês virem aqui destruir a gente, deixa a gente aqui na nossa e a gente vira servo de vocês. Tranquilo? Tranquilo. Continua pagando. Vem Pecaías, então, depois, que foi assassinado no 2º ano de governo. Bem rápido também. Assassinado por quem? Próximo slide. Pelo 18º rei, o Peca. Peca, tem até o nome dele diz que ele é pecador, né? O Peca matou o Pecaías, o rei anterior. Ele fez uma aliança com a Síria contra os assírios. Síria contra os assírios. E tentou forçar Judá a fazer parte do levante. Mas o rei Acás, de Judá, pediu socorro aos assírios, que invadiram Israel e mataram o Peca. Certo? Então a gente tem aqui pela primeira vez, o Peca teve uma brilhante ideia. Vou me juntar com a Síria, que é inimiga da Assíria também. E vamos nós dois e Judá, porque eu vou chamar a galera de Judá também. Vai nós três contra a Síria. Só que o rei de Judá não quis. Ele disse, não me envolva, me inclua fora dessa. Não me envolva nas suas artimanhas não, que eu não quero saber disso. Aí o Peca fez o quê? Ah, você não quer não? Pois eu e a Síria vamos aí e vamos matar você e colocar alguém que queira. Nisso, o Acás pediu ajuda para os assírios. Disse, olha, o Peca lá de Israel e o rei da Síria estão tramando tal coisa. Se eu fosse vocês, eu atacava eles. Os assírios, isso era verdade, foram lá, mataram o Peca e colocaram alguém no lugar. Quem colocaram no lugar? O Oséias. Foi o último rei de Israel. Ele estava sob vassalagem da Síria. Mas o Oséias, por ousadia ou burrice, tentou se rebelar também, igual o Peca fez. E se rebelar com o apoio do Egito, mas nesse momento o reino do norte foi destruído pelos assírios. No seu reinado foi destruída Samaria e extinto o reino de Israel. Acabou Israel a partir daqui. Não existe mais. Foi extinto por quê? Porque essa era a política dos assírios. Eles entravam em um reino, quando eles conquistavam, o que é que eles faziam? Matavam todo mundo, e aqueles que sobreviviam eram levados para a Síria, e eles mandavam assírios para morar no lugar deles. Ou seja, os israelitas se perderam. Reino de Israel não existe mais. Acabou no século 8. A gente não vai mais ouvir falar do reino de Israel nem dos israelitas. A gente vai ouvir falar depois dos samaritanos, lá na frente, que não se davam bem com os judeus, que eram descendentes dos últimos israelitas que sobraram com os assírios que vieram. Virou um povo misturado. Mas reino de Israel, nunca mais. O que foi que aconteceu então, nesse período? Isso mesmo. Para poder se misturar com os que vinham de lá. É isso mesmo. Para miscigenar. Né? Para o povo perder a identidade. Os assírios faziam com que o povo perdesse a identidade. Vocês não são mais Israel, vocês são Assíria agora. E acabou. Né? Então, o que foi que aconteceu? O povo de Israel, o rei do norte, pagou um preço muito alto por sua infidelidade. Eles foram infiéis durante toda a sua história para com Deus e eles pagaram um preço muito alto por conta disso. Pagaram o preço do extermínio. Eles foram todos exterminados por Deus. E então a gente passa para os reis de Judá, novamente, no século 8. A gente tinha terminado, eu não sei se os irmãos lembram, vou até conferir para ver se eu estou falando errado. Não é. A gente tinha terminado no Amazias. Né? O Amazias tinha sido o último dos reis que a gente viu. Depois do Amazias veio o Uzias. Uzias foi um excelente administrador, levando Judá a grande prosperidade. O mesmo período lá do Jeroboão II, entende? Que a Síria deu uma paradinha, a Síria não estava muito forte, ele aproveitou também para aumentar o poder e expandir o território de Judá. Ele também foi um reformador religioso, então esse foi um rei bom também, um rei que serviu a Deus. Qual foi o problema do Uzias? Que ele ficou leproso quando se tornou orgulhoso e entrou no templo sem a permissão. Quis
Não, eu sou o rei, eu posso, tenho o direito de ir diante de Deus se eu quiser. Ele entrou no templo e foi ferido de lepra por causa do seu orgulho, né? E acabou morrendo por causa disso. Então, quando ele morre, vem o Jotão. Jotão foi tão correto quanto seu pai Uzias, mas sem cair no orgulho. E foi corregente boa parte de seu reinado. Então, Jotão foi um rei bom. Jotão foi um dos poucos reis que a gente pode dizer, foi muito bom. Não caiu no orgulho, não caiu na idolatria, foi um reformador excelente, o Jotão. Depois do Jotão veio o Acás. O Acás foi aquele rei que a gente falou agora há pouco, que foi atacado pelo Peca e pela Síria, né? Foi atacado pela coalizão Israel-Síria. Pediu auxílio ao rei da Síria, que atacou o reino do norte. E o Acás, infelizmente, caiu na idolatria de forma extrema. O primeiro erro do Acás foi confiar no rei da Síria e não confiar em Deus, né? O correto que o Acás deveria ter feito não era pedir auxílio ao rei da Síria, mas pedir a Deus auxílio. Ele não quis fazer isso, pediu auxílio ao rei da Síria. Se a gente for olhar assim com outros olhos, a culpa do reino de Israel ter sido extinta foi do Acás, porque foi ele que caguetou o reino de Israel. Foi ele que pediu ajuda, né? Mas, infelizmente, ele caiu na idolatria novamente. Mas aí veio outro dos grandes reis de Judá, o Ezequias. Ezequias foi filho de Acás e foi um dos grandes reformadores religiosos também. Ele servia a Deus. E ele teve um bônus a mais. Olha quem era o conselheiro dele. Teve o profeta Isaías como conselheiro. Imagina isso, seu conselheiro, seu Isaías só, né? Profeta Isaías. Ezequias viu a queda de Samaria e a invasão de Judá. A Assíria, depois que salvou Judá de Israel, a Assíria depois quis conquistar Judá também. Acabou se voltando o feitiço contra eles próprios. Mas o Ezequias sobreviveu. Teve a cidade de Jerusalém preservada da destruição generalizada. O que foi que aconteceu? A Assíria veio e destruiu todas as outras cidades em volta de Jerusalém e cercou Jerusalém. Só porque Deus salvou Ezequias, enviou o seu anjo que matou milhares de soldados assírios, e os assírios ficaram com medo e voltaram para a Síria, e depois o rei da Síria foi morto lá na própria Síria pelos próprios filhos. Só por causa disso, Jerusalém não foi destruída, porque Ezequias foi fiel e pediu ajuda a Deus, ao invés de pedir ajuda a um rei como seu pai havia feito, certo? Nessa época vão surgir dois profetas, o Miqueias e o Isaías. O Miqueias e os Isaías vão dizer no próximo slide a mesma coisa, eu só troquei de ordem. Mas os dois vão denunciar a frieza espiritual e a idolatria. Então, Isaías e Miqueias estão nesse contexto aí, do Acás e do Ezequias, certo? Depois do Ezequias vem o filho dele. O filho dele foi o Manassés, aquele que a gente disse que talvez seja tão ruim quanto o Acabe. Por quê? Porque ele foi o pior dos idólatras. Ele promoveu todo tipo de culto, desde a feitiçaria e astrologia até os sacrifícios infantis. Manassés sacrificou o próprio filho dele a Molque, ou Moloque. Matou o filho dele recém-nascido, como um sacrifício ao deus Moloque, ao deus Moque. Um sacrifício a Baal. Acabou sendo atacado e preso pela Assíria. A Síria veio de novo, atacou e prendeu ele. Mas quando ele se arrependeu, Deus perdoou ele e restaurou ele de volta no trono de Judá. O filho dele, Amon, foi tão ruim quanto ele. Manteve os cultos idólatras, mas sem se arrepender. E foi assassinado pelos próprios servos. Os próprios servos do Amon mataram ele. De novo, mais uma pessoa que foi assassinada. E aí colocaram o Josias no lugar do Amon. Josias era filho dele, né? Mas ele foi levado ao trono com 8 anos de idade. E o Josias, gente, para mim, ele é... Quando eu estava lendo quando eu era pequeno isso, né? Eu era bem pequeno ainda, e lendo aqui a história dos reis, porque eu gostava muito. O Josias, gente, foi a história do rei que mais quebrou o meu coração. Eu fiquei muito triste, eu quase chorei por causa do Josias. Por quê? Porque ele foi o melhor rei de Judá. Ele foi o rei mais piedoso. O Josias foi aquele rei que encontrou no templo, quando ele estava reformando o templo, ele encontrou o livro da lei. Pegou o livro, leu, se quebrantou diante daquilo, chamou toda a comunidade e disse: olha, achei o livro da lei. O livro que os nossos pais seguiam.
nós vamos voltar a seguir isso. E o Josias levou o povo de Israel a voltar a adorar, o povo de Judá a voltar a adorar a Deus de novo. Então o Josias foi muito bom, muito bom. Qual foi o problema do Josias? Uma besteirinha só que ele fez. Nessa época, a Babilônia estava enfrentando o Egito. Babilônia ficava lá em cima e o Egito aqui embaixo. Bem no meio estava Judá. O Egito queria passar, o exército do Egito queria passar por Judá para poder enfrentar a Babilônia. Mas o Josias não queria deixar. Aí ele foi inventar de juntar o exército dele e enfrentar os egípcios e foi morto em batalha. Jovem, morreu em batalha. O cara que tinha um potencial tão grande, o cara que poderia ter sido o melhor rei, talvez tivesse tirado Judá da idolatria, talvez depois dele Judá voltasse a servir a Deus e nunca mais fosse destruída, não acontecesse o que os babilônios aconteceram, e o cara morreu de forma tão precoce, de forma tão triste. Para mim me quebrou quando eu li isso pela primeira vez. Fiquei muito triste pelo Josias. No próximo slide a gente vai ver então a Babilônia surgindo, o império da Babilônia começando a surgir. Essa partinha vermelha é a parte do império depois que eles conquistaram Jerusalém. Mas esse império conquistou o Egito também e toda essa parte aí da Média também, por um tempo. Depois eles foram derrotados, Mas esse aí foi a extensão do Império Babilônico, esse em vermelho. O auge do Império Babilônico, o poder que eles tinham era esse aí, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente vai para os últimos reis de Israel. Os últimos reis de Israel, depois do Josias, veio o filho Jeoacás. Ele foi vassalo do Egito após a morte do pai e foi deportado 3 meses depois. Foi deportado para o Egito porque ele estava querendo sair do jugo dos egípcios. Veio Jeoaquim, que era irmão do Jeoacás, e foi colocado no trono pelo faraó. De vassalo do Egito, passou a vassalo da Babilônia em 605, quando teve o início do exílio babilônico. Aqui a gente tem que entender uma coisa. Houveram 3 exílios, A galera não foi de Judá para a Babilônia de uma vez. Foram 3 vezes. A primeira vez foi no reinado do Jeoaquim, o 18 aí, o 18º. Foi a primeira vez. Quando a Babilônia derrotou o Egito, e quando eles derrotaram o Egito, eles pegaram Jerusalém e ele virou vassalo. Qual era a política dos babilônicos? Não era a mesma política da Síria. A política da Síria destrói todo mundo e a gente vai botar os nossos lá para morar. Babilônia não é assim. Nessa época do Jeoaquim, foi levado para a Babilônia a elite do povo judeu. Então foi levado os mais inteligentes, os nobres, Foi nessa época que foi os primeiros exilados, Nessa época que foi o Daniel. Primeiro, Daniel, os seus amigos, Porque eles eram da nobreza, eles eram rapazes inteligentes, sortes, então eles levavam primeiro deles. Foi a primeira vez que eles levaram, certo? Depois veio o Joaquim, que era filho do Jeoaquim. Ele reinou apenas 3 meses. E como ele quis se rebelar, o Nabucodonosor foi lá de novo, atacou Jerusalém e matou o Joaquim. Nessa segunda vez que o Nabucodonosor foi, ele levou mais gente para lá. Então foi a segunda leva de pessoas para a Babilônia. E aí teve o último, o Zedequias. Era tio do Joaquim, foi vassalo da Babilônia até que quis se rebelar também. Quando ele quis se rebelar, o Nabucodonosor cansou de brincar, foi para ajudar com todo o poder que ele tinha e destruiu tudo que ele viu pela frente. Derrubou os muros da cidade, acabou e destroçou o templo de Jerusalém, levou todos os utensílios do templo, a Arca da Aliança se perdeu nesse período, Hoje a gente não sabe onde é que a Arca da Aliança foi parar. Por quê? Porque o templo foi destruído e a Arca da Aliança foi levada e perdida. Então foi tudo destruído pelo Nabucodonosor naquela época. E então Judá também vai pagar por sua infidelidade. E por causa que o povo não foi fiel a Deus, todos eles foram ou destruídos como o reino do norte, ou levados cativos para a Babilônia, para o exílio, para longe de casa. Quem foi que ficou na Babilônia? Só os pobres. Os pobres, quem não tinha como fazer nada da vida, e teve alguns poucos que ainda conseguiram fugir para o Egito. Teve alguns poucos que ainda conseguiram.
mas ficou só a galera que não importava lá na Babilônia. E alguns profetas também. Jeremias ficou um pouco em Judá e depois foi para o Egito também. Então alguns foram poupados, né? Nessa época surgiram esses profetas, né? Jeremias, os profetas pré-exílicos, aqueles que diziam, olha, se arrependam, senão a Babilônia vai vir, senão a Babilônia vai vir destruir, se arrependam. O próprio Ezequiel, o Ezequiel foi na primeira leva do Jeoaquim. O Ezequiel foi na primeira leva para a Babilônia. E ele era um profeta. E lá da Babilônia, ele profetizava e dizia, olha, vocês aí de Judá se arrependam. Senão, o rei da Babilônia vai destruir todos vocês. Se arrependam. Se arrependam disso. Não façam o que vocês estão fazendo. Certo? Essa foi a história do povo de Israel. O que é que nós aprendemos com ela então? Como é que Deus se revela a nós através dessa história do povo de Israel? A gente aprende o seguinte. Primeiro, aos irmãos que não estão acostumados com essa ideia, a gente falou nos nossos estudos de panorama que o Antigo Testamento é uma coisa. O Antigo Testamento é a autorrevelação de Deus de forma progressiva. Isso significa o quê? Deus se revelando para nós através do povo de Israel. Então, o que é que Deus estava querendo revelar para a gente através dessa história gigante dos reis de Israel? O que é que Deus está querendo mostrar aqui para a gente? Primeiro, que Ele é fiel às suas promessas. Mesmo com a infidelidade do povo de Judá, Deus continuou com a promessa que Ele tinha para o seu servo Davi. Os reis de Israel continuaram sendo todos descendentes de Davi. Todos descendentes de Davi. Então Deus preservou a promessa que Ele tinha feito para o Davi. A gente vê que nosso Deus é um Deus paciente. Deus, ele poderia, na primeira vez que o Roboão foi idólatra, ele poderia ter destruído Judá. Mas não foi isso que ele fez. Ele enviou profetas. Ele enviou homens para alertar o povo. Para dizer, se arrependam, voltem para mim, entendam isso. Entendam que eu sou o rei de vocês, que eu sou o Senhor de vocês. Entendam que vocês não vão para lugar algum sem mim. Entendam que Baal, que Aserá, que todos esses deuses que vocês estão adorando, não são como eu sou. Voltem-se para mim, vocês estão vendo que fazer aliança com a Síria, fazer aliança com o Egito, com não sei quem, não funciona. Voltem para a aliança que vocês têm comigo. Essa aliança é que vai fazer vocês prosperarem. Então ele enviou muitos profetas para dizer isso. É um Deus paciente que insistiu com o seu povo. Mas a gente vai ver também, por último, que nosso Deus é justo. É um Deus justo que revelou a sua justiça no povo. É um Deus justo que, como um pai que disciplina o filho, disciplinou o reino de Israel e o reino de Judá. Principalmente o reino de Judá. O reino de Israel foi exterminado. Depois também receberia da bênção de Deus pelo próprio Jesus. Jesus vai até Samaria para reatar os laços que os samaritanos, os antigos israelitas, tinham com Deus. Mas ele vai principalmente disciplinar o seu povo de Judá. Manda eles para a Babilônia. A gente vai ver, já vou adiantar que não vai dar tempo a gente ver a última parte dos exilados. Mas a gente vai ver que na época do exílio, pode continuar? Tem certeza? Vai demorar ainda. Então a gente vai ver isso já já. Mas a gente vai ver que na época do exílio, os profetas estavam muito tristes. Todo mundo estava triste, acabado, sofrendo. Por quê? Porque eles estavam vendo o templo destruído. Na cabeça deles, Deus tinha abandonado eles. Era a disciplina de Deus. Deus mandou eles para lá, mas com uma promessa: vocês vão voltar. Daqui a um tempo, eu vou trazer vocês de volta. E vocês vão voltar a me servir da maneira como vocês deveriam ter servido desde o início. Amém? A gente vai terminar agora com a última parte. Eu prometo que vou ser rápido. Vou no máximo até 10 horas, tá bom? Bem rapidinho. A gente vai falar dos exilados agora. Hã? É verdade. Botei um ponto. Ninguém vai sair na chuva, né? É isso mesmo. Principalmente os que estão de moto, né? Então é nós. Vamos aproveitar. Deixa eu só tomar um pouquinho aqui, que eu tô ruinzinho. Isso aqui para eu derramar, viu? É no instante. Aí eu sou igual a Evaí aqui, menino. Vou pegar isso aqui e cair.
Vou derramar essa bicha aqui no instante. A gente vai ter, então, o que a gente falou agora, certo? Eles foram exilados. O que era o exílio, certo? Eu coloquei na próxima imagenzinha aí, vai ter a imagenzinha no canto, de uma corrente, né? Essa corrente não necessariamente explica o que era o exílio. Eles não foram para o exílio para serem presos lá. Eles não ficaram em cadeias lá. Os babilônicos levaram eles para a Babilônia para eles trabalharem na Babilônia. O exemplo do próprio Daniel é assim. Daniel foi para a Babilônia e serviu aonde? Na corte do próprio Nabucodonosor. Né? Então eles usaram aquilo que Deus deu a eles, né? Os talentos que Deus deu a eles, para viver na Babilônia. A gente vai ver que o próprio Deus queria que eles fizessem isso. Né? Mas, quando houve o exílio, quando Nabucodonosor destruiu tudo, chegou a crise do exílio. O povo estava triste. Estava tão triste que tem um livro na Bíblia só do povo chorando, de um profeta chorando, porque Jerusalém tinha sido destruída, que é o livro de Lamentações, que é esse livro que nós temos aí, esse texto que temos aí. Lamentações 1, de 7 a 8, para vocês verem como é que estava o coração do povo de Deus. Estava assim: em meio à sua tristeza e às suas andâncias, Jerusalém se lembra do seu antigo esplendor. Agora, porém, caiu nas mãos do seu inimigo, e não há quem a ajude. Seu inimigo a derrubou e zombou de sua queda. Jerusalém pecou terrivelmente e foi jogada fora como um trapo imundo. Todos que antes a honravam, agora a desprezam, pois a viram nua e humilhada. Só resta a ela gemer e esconder o rosto. Os irmãos veem como é que está o coração do profeta, como é que está o coração do povo. Jerusalém tinha sua glória, Jerusalém era gloriosa, mas agora todo mundo joga ela fora como um trapo imundo que ninguém quer mais. Está jogada, largada, destruída. Os que sobraram são pobres, doentes, que não tem ninguém que faça nada por eles, abandonados, sofrendo. Essa era a situação que o povo se encontrava. Então o povo entrou em crise. Mas mesmo assim, na crise, o povo ainda tinha esperança no coração. A gente vê isso no próprio livro de Lamentações. No próximo slide tem isso. Lamentações 3, de 22 a 26. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é justo, é bom e justo, para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Nós ainda temos aí, em Lamentações, ainda no capítulo 3, nós ainda temos o povo adorando a Deus. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, ainda tinham aqueles que olhavam para a crise e pensavam: nós voltaremos. Deus vai ser misericordioso. Deus vai cuidar de nós. Ainda existiam essas pessoas. Como o profeta Jeremias: como é bom esperar em silêncio a salvação que vai vir do Senhor. Não é? Não falou? Não, né? Então, o povo estava em crise. Crise por quê? Por causa das situações em que eles estavam. Nós vamos ter aí, passa o slide aí, por favor. Nós vamos ter agora a descrição, mais uma vez, mais um. A gente vai ter a descrição do povo que ficou em Judá. Quem foi o povo que ficou em Judá? Foram os pobres que permaneceram na terra. Jeremias 39:10 diz: Nabucodonosor, permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá, para cuidar dos vinhedos e dos campos. Então Nabucodonosor não levou todo mundo. Ele deixou que alguns pobres, desarrados, aleijados, que não podiam ser levados para a Babilônia, que ficassem lá e cuidassem das coisas de lá. Mas a elite foi levada para a Babilônia. Porém, muitos com condições conseguiram fugir para o Egito, Segundo Reis 25:26. Então, todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiram para o Egito, com medo do que os babilônicos lhes fariam. Aqui a gente vê de novo a ideia lá da hipérbole, O pessoal que estava lá ontem.
ele está dizendo que todo o povo de Judá fugiu para o Egito. Não foi todo o povo de Judá. Daniel não fugiu para o Egito. Então eles estão usando de novo o exagero, né? A Bíblia tem muita hipérbole. Então, ele está querendo dizer assim, muita gente fugiu para o Egito. Muita gente conseguiu fugir. É quando a gente diz que todo mundo foi lá para casa, para a festa do meu filho. O mundo inteiro entrou na sua casa? Não, mas tinham muitas pessoas. Ou então todas as pessoas que você convidou foram. Essa é a ideia aqui, né? Essa era a população que tinha ficado em Judá. O Jeremias tinha ficado por um tempo, mas também foi para o Egito depois, né? Em contraste a isso, nós vamos ter então os exilados na Babilônia. Teve o pessoal que ficou em Judá, mas teve o pessoal que foi levado para a Babilônia. Como é que ficou a situação deles? É o próximo slide. O povo exilado na Babilônia não vivia propriamente a condição de escravo, como no Egito de Moisés. Os exilados do cativeiro não eram prisioneiros. Muito pelo contrário, eles serviam às cidades que eles estavam. Foi o que o próprio Deus mandou que eles fizessem. O próximo slide vai ter isso, ó. Jeremias 29, de 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então o próprio Deus está dizendo para eles, vocês estão indo, mas vocês não estão indo para serem escravos. Vocês estão pagando aí pelo pecado de vocês, mas vocês vão voltar. Enquanto vocês estão aí, vivam a vida. Casem-se, multipliquem-se, não se diminuam. Construam casas, comam nos pomares que vocês plantarem. Ensinem os seus filhos, orem pelas cidades de vocês. Deus está dizendo para eles orarem pelas cidades da qual eles tinham sido deportados. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Orem por eles. Era isso que Deus queria que eles fizessem. Por quê? Porque a partir daqui, Deus vai tratar com o seu povo de forma diferente. Antes, o povo entendia que Deus estava com eles, por quê? Porque o templo estava lá com eles. Porque ele estava no templo. Porque ele estava no meio do povo, literalmente, em Jerusalém. Agora não. Deus vai começar a mostrar para o povo que onde quer que eles estejam, Deus vai estar lá no meio deles também. Deus vai estar lá no meio deles, ouvindo as orações deles, cuidando deles, né? O próprio Deus tem a promessa de que eles vão voltar. O próximo versículo do próximo slide é esse aí mesmo. Diz isso. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Foi nessa época, então, que surgiu a profecia do exílio. Nós temos 2 profetas exilados. O próximo slide. O Ezequiel, que foi na primeira leva, né? Foi na leva lá do Joaquim, sacerdote levado para a Babilônia. Na segunda, na segunda, no Joaquim. Na segunda deportação ocorrida em 598 a.C. E a gente tem o Daniel. Daniel, ele tem um estilo de profecia diferente. Não sei se os irmãos lembram, mas Daniel não está nos profetas lá na Tanakh. Os irmãos que estavam lá, né? Ele está lá embaixo. Por quê? Porque a poesia dele é de um estilo apocalíptico. É um estilo diferente, mas é considerado para nós um profeta também. Fala das verdades de Deus. E Daniel tinha a ideia de demonstrar como Deus, como Yahvé, controla a história. Mesmo de todas as coisas que estavam acontecendo, mesmo com todo o problema que eles estavam enfrentando, mesmo sendo deportados, um dia Deus faria com que eles retornassem para a terra. Um dia Deus faria com que eles voltassem para Jerusalém. E eles voltariam mais para frente a sentir a presença de Deus no meio deles de novo. Enquanto eles estavam exilados, no meio tempo, pode passar o slide, surgiu um outro império, o Império Medo-Persa.
foi um dos maiores impérios que já existiu na face dessa terra. Eles controlaram o Egito aqui embaixo, a Babilônia e a Síria no meio, a Média, a Pérsia e foram até perto da Grécia. Eles controlavam todo esse espaço e eles conquistaram a Babilônia. Conquistaram a Babilônia sem esforço militar. O Ciro foi o conquistador da Babilônia, o rei persa que entrou. E qual foi a diferença? Por que os persas, tendo conquistado a Babilônia, foi algo bom? Porque foi nos persas que Deus cumpriu a promessa de mandar eles de volta. Os persas tinham uma política diferente. A política dos assírios era destruir o povo e acabar com a identidade do povo. A política dos babilônios era levar os melhores de um povo conquistado para lá, para eles centralizarem tudo na Babilônia. Os persas não. Para os persas era o seguinte: a gente conquistou vocês, mas vocês podem continuar com o rei aí de vocês, podem continuar do jeito que vocês estiverem, certo? Não tem problema. Podem continuar adorando o Deus que vocês quiserem, vocês só vão pagar tributo para a gente. Pode continuar do jeito que vocês quiserem continuar aí. Essa era a ideia. Era tão assim que o próprio rei persa se intitulava o enviado do Deus daquela nação. Quando eles conquistaram a Babilônia, o Ciro chegou e disse: não se preocupem, pessoal da Babilônia. Eu sou enviado de Marduk, o Deus de vocês. Marduk me enviou para que vocês pudessem prosperar. Eu vou cuidar aqui, continuem adorando o Marduk, porque ele é meu parça também, e vocês vão poder viver a vida de vocês. Tranquilo. Ele fez a mesma coisa com os judeus. Se vocês olharem no próximo slide que tem aí, a gente vai ter o texto de Esdras. Esdras 1, de 1 a 3. Olha como é igualzinho. Esdras 1, de 1 a 3. No primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O que é que ele diz? O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele, o Deus de Judá, me encarregou de lhe construir um templo lá em Jerusalém, em Judá, que pertence ao povo de Deus. Volte para Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que Deus seja com vocês. A gente olha aqui e pensa o quê? O Ciro era crente. O Ciro era crente, era? Olha aí, o Ciro devoto de Deus. Era não, gente. Essa era a política dos persas. Ele fez a mesma coisa com a Babilônia, fez a mesma coisa com a Síria. Mas, mesmo não sendo crente em Deus, mesmo não sendo servo de Deus, ele foi usado por Deus. Como Esdras diz, Deus tocou no coração do Ciro para que ele escrevesse isso. Ciro disse: vocês vão voltar para Judá. Deus disse que vocês têm que voltar, então vocês vão voltar. Eu mando vocês de volta, podem voltar, vocês vão reconstruir o templo e vão reconstruir a cidade de Jerusalém. Era Deus cumprindo, através do Ciro, a promessa que tinha feito por meio de Jeremias. Então, no próximo slide, eles vão voltar. Eles também voltaram em algumas remessas, né? Pelo menos 4 remessas. A primeira delas foi com um pequeno grupo que vai retornar para começar a reconstrução do templo com Sesbazar. A gente não tem muita informação do Sesbazar, mas ele foi o primeiro que voltou com um grupo pequeno para começar a reconstruir o templo. Mas, em 538, aí sim, volta Zorobabel da Babilônia, com 50.000 pessoas para reconstruir Jerusalém, o templo e tentar retomar a vida social, religiosa e econômica da Judéia. A ideia deles agora era viver ali de uma maneira diferente, né? A ideia deles era reconstruir o templo. Então Zorobabel começa e reconstrói o templo. E é interessante porque em Esdras, no capítulo 3, versículo 12, diz que quando o templo foi reconstruído, muitos choraram, mas não foi de alegria. Os mais velhos choraram porque eles tinham visto o templo que Salomão tinha construído.
Eles ainda estavam vivos quando foram deportados. Crianças, mas viram como o templo era majestoso. E esse templo agora não chegava nem aos pés do templo que Nabucodonosor tinha destruído. Esdras 3:12, né? O próximo slide. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os mais novos estavam alegres. Por quê? Porque eles agora voltaram para a terra deles. Porque eles agora estavam de novo no templo. Só que tem uma diferença, gente. Quando Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, o que foi que aconteceu? Os irmãos lembram? Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, Deus veio e a glória de Deus foi vista no tabernáculo. Quando Salomão inaugurou o primeiro templo, a glória de Deus veio e foi vista no primeiro templo. Agora Esdras diz que o segundo templo foi reconstruído e não teve glória de Deus. Deus não estava presente no templo quando eles reconstruíram. Por que isso? Porque agora Deus vai tratar do povo de forma diferente. Deus não é mais o Deus que só fica no templo. Deus não é mais o Deus que vai estar no meio deles só no templo. Mas agora Deus vai vir. E vai vir de fato, em forma humana, para ser o templo encarnado em Jesus Cristo, no meio deles. É isso que Esdras quer mostrar para a gente quando ele diz que não teve glória nenhuma, que o pessoal chorou quando viu. Por quê? Porque esse templo não é mais o templo onde Deus cabe dentro. Deus vai se mostrar agora de outra forma para o seu povo. Próximo slide vai falar dos profetas do segundo templo, o Ageu e o Zacarias. Inclusive vai dizer, Ageu 2:9, a glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a minha paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. É interessante essa profecia do Ageu, né? Porque a gente pensa aqui, como é que pode a glória desse segundo templo ser maior do que a glória do primeiro, sendo que no primeiro a glória de Deus foi vista e nesse não? Muitos interpretam, e aí dessa interpretação eu sou familiar também, eu entendo que essa é a melhor interpretação, que o Ageu está dizendo aqui, e o que o Zacarias vai dizer depois também, que a gente vai ver já, eles não estão se referindo ao templo físico, eles já estão se referindo ao Messias que viria, eles já estão se referindo a Cristo. Então o que é que eles estão falando? Eles não estão falando desse templo aqui de pedra e barro, eles estão falando do templo que Jesus iria destruir e iria reconstruir em 3 dias, que era o próprio corpo dele. Esse é o templo que vai ter a glória maior do que a do templo antigo. É em Jesus Cristo que Deus vai mostrar a sua glória por completo. É nisso que o Ageu está falando. E é disso que o Zacarias está falando. O próximo slide vai trazer também a profecia do Zacarias. Portanto, assim diz o Senhor, voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será construído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Todos eles já apontavam para o segundo templo de verdade que viria, o templo de Jesus Cristo. Então a gente vai ter ainda mais 2 retornos, né? Próximo slide, a outra remessa do pessoal que veio. Em 457 veio o sacerdote Esdras da Babilônia para Jerusalém com 1.754 homens, a fim de promover uma reforma religiosa. O Esdras veio para fazer com que o povo voltasse para Deus. E aqui é importante dizer, meus irmãos, se o povo foi infiel para com Deus durante toda a sua história, a partir desse momento do exílio, o povo vai mudar completamente. Mesmo antes do Esdras, mas principalmente a partir do Esdras, o povo não vai querer mais nem saber de olhar para qualquer outro Deus que não seja Deus. É nessa época do exílio que vão surgir, por exemplo, os fariseus. Os fariseus surgiram com uma boa premissa, gente. Os fariseus surgiram com uma boa ideia. Quem eram os fariseus? Eram as pessoas que lá na Babilônia eram escolhidas para preservar a lei de Deus. Para eles não esquecerem na Babilônia o que é que Deus tinha escrito para eles. Foram eles que preservaram, eles ajudaram a compilar muitos dos compilados da Tanakh que a gente viu ontem. Então eles guardaram, eles eram os guardadores da lei.
Foi por isso que depois eles ficaram tão obcecados com a lei, porque eles eram literalmente os guardadores dela. Eram os que zelavam pela lei. Então a gente vai ter, a partir daqui, o povo de Israel voltado somente para Deus, o povo de Judá, que agora eram chamados de judeus mesmos. Antes eram chamados de judaítas, as pessoas que eram do reino de Judá, que foram para a Babilônia. Voltam como judeus, porque na Babilônia ficaram conhecidos como judeus. Então agora sim, é os judeus que vão morar na Judéia, a província da Judéia, lá em Jerusalém. Então Esdras volta e promove essa reforma. Para vocês terem noção, o Esdras ficava o dia inteiro, dias inteiros, com a escritura aberta, lendo para o povo. E o povo ficava sentado ouvindo. Por quê? Porque eles estavam ansiosos por ouvir a palavra de Deus. O Esdras trouxe um avivamento muito importante para o povo. Apesar de que eles não viam mais Deus presente no templo, mas eles podiam sentir Deus através da lei, através das escrituras que estavam sendo colocadas e lidas diante deles. E por fim, em 444, o Neemias veio reconstruir as muralhas de Jerusalém. Veio a última remessa, com o Neemias e mais uma ruma de gente, vieram reconstruir o templo. Assim. Será que fui eu que apertei? Deve ter sido, né? Está desligando mesmo, né? Então, vou terminar rápido. Então, o profeta Malaquias foi o último dos profetas. Oi. Então, ele foi o último dos profetas ali em Judá. O Malaquias, ele ficou conhecido por profetizar a vinda, de fato, daquele que seria o Messias, né? Malaquias, ele morreu, e após ele morrer, Israel, Judá, entrou em um período de silêncio, cerca de 400 anos, em que não havia atividade profética em Judá, até que veio João Batista de novo, anunciando a chegada do Messias que havia sido prometido pelo profeta Malaquias. Mas nós vemos aí que o profeta Malaquias entendia e viveu num tempo e profetizou sobre essas coisas. A decadência na vida moral e religiosa de Judá, fruto da sua falta de confiança na benevolência pactual de Yahvé, será visitada com um julgamento purificador, que combina severidade e graça, trazendo assim esperança aos que se arrependerem. Onde a gente vê isso? A gente vai abrir as nossas Bíblias aí em Malaquias 3, de 1 a 3, né? Quando ele diz assim: vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro que ele vai enviar depois? João Batista, vai preparar o caminho para Cristo. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu tempo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis para o Senhor. Aqui ele promete a volta do Messias. O Messias vai vir, na verdade, para o reino de Israel. E aí eles vão perceber a presença desse mensageiro, que vai de novo refinar, trazer um refino, trazer um trato melhor. E como nós sabemos, não só refinar, ele vai ser o Emanuel, o Deus presente em nosso meio, o Deus que cuida do seu povo agora de maneira presente, o Deus que fala com o seu povo depois de 400 anos de silêncio, mas agora fala a mesma língua que eles falam,
fala como um homem vivendo no meio deles. Essa é a mensagem principal de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus Cristo. Vai mostrar que a única esperança é Jesus Cristo. E que nós devemos olhar para Ele e ver nele o Deus que havia se calado, o Deus que não estava mais presente no templo, mas que agora se faria presente no coração de cada um daqueles que servissem a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo tempo que foi disponibilizado. Eu sei que demorou, foi meio maçante, mas a gente conseguiu terminar a nossa aula. Muito obrigado pelo convite, né? Vou ficar com os irmãos aqui até amanhã, né? Até amanhã à tarde ainda. Deus esteja abençoando esse tempo. E muito obrigado por nos receber também. Fomos muito bem acolhidos e a gente tem um carinho muito grande por vocês. Meus amados, graça e paz. Eu queria pedir para vocês atentarem para o que eu vou falar e não se dispersarem agora. Olha, a gente agradece a Deus a presença do pastor Pedro e de sua esposa. E agradecemos a Deus porque o